boa tarde. Já está no ar o consultório e hoje estão a ver que estamos com a casa arrumada para começar a semana. Hoje temos um programa muito especial e vale a pena ficar connosco do início até ao fim. Hoje nós vamos ter aqui um conteúdo interessantíssimo. Eu própria estou muito curiosa. Nós vamos falar de anatomia. Temos um professor da Universidade da Faculdade de Medicina do Porto que nos vai dar aqui uma aula de anatomia e depois vamos pôr os meninos à prova. Isto porque é certo que eles não têm de ter um conhecimento profundo daquilo que é a anatomia do corpo humano, não é? Mas há coisas que nós devemos saber, os mais pequeninos e os mais velhos também que nos acompanham lá em casa. Portanto, a primeira parte é sobre isso. Eles já estão aqui com um olhar assim um bocadinho assustado. Corre tudo bem, corre tudo bem, corre tudo bem. Até porque eles já andam a preparar-se há umas semanas para vir à televisão. Os meninos são do Colégio Internato dos Carvalhos e já estão muito animados e pronto, assim será a primeira parte. Depois nós vamos falar, continuamos aqui nesta temática da anatomia, vamos falar da maior articulação sinovial do corpo. É assim, Sr. Professor, não é? Sinovial, exatamente. Vamos falar do joelho. Vamos falar das lesões mais comuns do joelho e recebemos um convidado também muito especial, posso adiantar o nome, é o professor Dr. Manuel Gutierrez, é ortopedista, que nos vai falar das lesões mais comuns e das formas de prevenção e de resolver estas lesões do joelho. Depois abrimos também a linha para que possa participar, ora sobre a ortopedia, ora sobre oculoplástica, que tem a ver, já vai perceber, já vamos falar sobre esse tema, mas no fundo é uma parte de cirurgia que envolve a nossa cara, é um oftalmologista que vem falar sobre o assunto e é uma área que de facto quase todos precisamos de um retoquezito, mas não tem só a ver com coisas estéticas, mas já lá vamos mais para a frente do programa. Para já vamos então arrancar e convido-vos a vir connosco nesta viagem. Vamos lá conhecer o nosso Zé Ossos, que é o nosso esqueleto novo que temos hoje aqui em estúdio. Foram os meninos que assim o apelidaram. Olá, boa tarde. Olá, Sr. Professor. Está bem disposto? Sim, obrigado. É o professor Pedro Pereira, é docente na Faculdade de Medicina do Porto, não é? Anatomia. De Anatomia, exatamente, que é uma cadeira que o esqueleto até treme, que os alunos têm muito medo. Porquê? Não sei porquê. Acho que é uma cadeira que de facto é importantíssima, não é? É estruturante, certo? É uma cadeira em que se estuda a estrutura do corpo humano e é fundamental, obviamente, naquilo que é a formação de um médico e de outros profissionais de saúde, seja enfermagem, fisioterapia, etc., por exemplo. E que de facto é também na anatomia que se tem contacto desde logo com muito daquilo que é a linguagem médica e, portanto, é uma cadeira fundamental, obviamente, e que se acompanhar, se estudar, se preparar, acho que é uma cadeira que não pode ser assustadora. Não pode ser assustadora, se bem que eu já vi coisas menos assustadoras que o Zé Ossos. Ora bem, é importante também para os miúdos perceberem, e para quem nos acompanha lá em casa, seja o público que for, compreender coisas básicas. Nós hoje não vamos ter uma aula de anatomia assim a sério, porque senão eu também não me safo. Mas é importante nós termos noções, saber, no mínimo, como é que o nosso esqueleto se forma, como é que entram os músculos, os ossos e não sei o quê. Há coisas que nós devemos saber, não é? O esqueleto, desde logo, quando falamos do esqueleto, e se falarmos daquilo que é um esqueleto de um adulto, que é isto aqui não está completo, já vamos completar daqui a pouquinho, falta-nos parte do membro inferior, mas isto é um modelo, aquilo que é um esqueleto do adulto, do indivíduo adulto, tem em regra 206 ossos. 206 ossos. Adulto. No adulto que porque estamos. Quando nascem tem menos um bocadinho, não é? Pronto, eles depois já dizem quantos. Ou quer que diga já, professor? Não, acho que depois. Ou seja, e podemos... Menos sim, mais. Era isso. Depois, quando no adulto, então, podemos dividir em dois grandes grupos, aquilo que é o esqueleto axial, formado pela cabeça óssea, pela coluna vertebral, pelo externo e pelas costelas, e depois temos isto que é o esqueleto apendicular, ou seja, o esqueleto dos membros superior e do membro inferior, que aqui temos só em parte esse esqueleto. Isto é aquilo que é o adulto, obviamente. É importante as pessoas lá em casa perceberem que o esqueleto parece uma coisa robusta. É robusto. Mas os nossos ossos vão se adaptando, eles vão se moldando. Por isso é que nós nascemos com um número de ossos e morremos com outro número de ossos. Isto é tudo, é quase um ser vivo, é uma coisa que vai evoluindo. Sim, os ossos são estruturas que são vascularizadas, que recebem sangue, são inervadas.
há todo um processo desde idades mais precoces do nosso desenvolvimento em que há a formação de osso. Acho que não devo agora estar aqui a entrar em pormenores sobre diferentes tipos de formação do osso, mas há cá um processo de ossificação e que depois, já na vida pós-natal, obviamente, também o osso há todo o completar do desenvolvimento dos ossos para até atingirmos aquilo que é o adulto, mas também depois no adulto há uma constante remodelação óssea. Por exemplo, estima-se que a cada ano cerca de 10% do nosso esqueleto sofre uma remodelação. Portanto, digamos Sabia? Também não sabia. É sempre essa. E, portanto, isso tem a ver com o quê? Com aquilo que nós comemos, com o exercício que nós fazemos, com a forma como alimentamos os ossos? Tem a ver com o quê? São vários os fatores que influenciam aquilo que é quer o desenvolvimento, ou seja, desde o desenvolvimento, quer depois a manutenção óssea. Sejam fatores alimentares, obviamente, aquilo que ingerimos, naturalmente, se estivermos a falar dos sais minerais, se estivermos a falar de vitaminas, não é só por cálcio. exemplo. Não é só cálcio, embora seja um reservatório de cálcio, por excelência, mas não é só o cálcio, mas depois há todo um contexto também daquilo que é questões hormonais, por exemplo, que também influenciam muito aquilo Por isso é que as mulheres, e diga-me se eu estiver errada, têm o esqueleto mais frágil, ou são as reservas ósseas que são mais frágeis? É que falou de coisas hormonais e eu pensei nas mulheres, menopausa e osteoporose. Ou seja, estamos a falar de... Uma coisa é aquilo que é o contexto da normalidade, outra coisa é depois centrarmos em questões mais de patologias. Certo. Agora, obviamente que estamos, em termos hormonais, a falar de questões diferentes e que isso, obviamente, se repercute naquilo que é o esqueleto, que depois tem diferenças do ponto de vista, mesmo quando olhamos do ponto de vista morfológico, diferenças marcadas em termos daquilo que é um sexo masculino e um sexo feminino. Diga uma coisa. Há alguma parte do esqueleto que seja mais fundamental do que outra? Eu digo isto porque nós a seguir vamos falar de lesões do joelho e imediatamente vem-me à cabeça uma cirurgia que as pessoas temem imenso, que é a coluna, porque sempre que vem cá um ortopedista diz há imensas pessoas que têm dores nas costas e já não vão ao médico, têm medo de terem que ser submetidas a cirurgias de coluna. Há alguma parte do esqueleto, de facto, a coluna é mais importante do que outras partes ou não? A coluna vertebral forma, de facto, aquilo que é um eixo central do nosso corpo, como é evidente. É constituída por um conjunto de vértebras. Em regra, no adulto temos 33 vértebras. Isso já sabia? Já sabia. Há pouco vocês já tiveram a fazer uma aula. Regiões que têm nomes, consoante aquilo que é as regiões, a região cervical, a região torácica, a região lombar, a região sagrada. E depois, ainda ali, temos as vértebras coxígeas, que estão normalmente fundidas. Região sagrada? O sacro, este osso que temos aqui. E diz-se sagrada? É a região sagrada. Sim, este aqui é o sacro, que é um osso que é um osso no adulto, é um osso, como vemos, é um osso único. É um osso único que tem esta forma triangular e que resulta da fusão de 5 vértebras sagradas. Neste caso, como o cóccix, também resulta, em regra, da fusão de 4 vértebras, que são rudimentares, 4 vértebras coxígeas. Depois temos 5 vértebras lombares, 12 vértebras torácicas e temos 7 vértebras cervicais. Agora deixe-me só fazer perguntas. Decoraram? Estou a brincar, que isto é muita informação. É muita informação. Se a coluna vertebral é importante, para além da função de suporte, por exemplo, que assim de uma forma muito sumária e muito simples para percebermos, tem uma importante função de suporte, mas obviamente que eu penso que se conseguirmos... Aqui, o que nós temos aqui colocado é como que um ferro que está a dar suporte e que está a atravessar aquilo que é um canal, que é o canal vertebral. Cada vértebra tem um buraco, que é o buraco vertebral, que depois os buracos vertebrais, no seu conjunto, vão constituir aquilo que é o canal vertebral. Certo. E nos 2/3 mais superiores deste canal vertebral vai localizar-se aquilo que é a medula espinhal, portanto, parte do sistema nervoso central. Onde se formam os glóbulos vermelhos. Não, isso é medula óssea. Medula óssea é outra coisa. Estamos a falar de medula espinhal, sim. Medula óssea, sim. Essa é uma das funções dos ossos, dado o facto de terem medula óssea, aquilo que é a formação de células sanguíneas. O que eu estou a falar é de uma estrutura nervosa, a parte do sistema nervoso central, a medula espinhal, que é a partir da qual nós vemos depois a surgir, isto de uma forma muito sumária, a surgir estas estruturas que aqui estão a apontar, que são os nervos espinhais, que depois vão ser responsáveis pela inervação periférica e, portanto,
qualquer alteração que possa existir ao nível da coluna vertebral, ao nível destas estruturas... Influencia muita coisa. Pode, é isso que nós queremos dizer, não é? Pode, por exemplo, comprometer essas estruturas nervosas, obviamente, e que depois podem ter alterações. Por isso é que as pessoas temem tanto, porque de facto pode condicionar... Sempre constitui, de facto, o eixo central do nosso corpo. Mas se é mais importante, obviamente, por exemplo, se falássemos da cabeça óssea, se falarmos, por exemplo, da cavidade craniana, que vai estar a envolver e a proteger aquilo que é o nosso encéfalo, é também uma estrutura que tem naturalmente toda a importância. Se pensarmos também, por exemplo, naquilo que é a parede torácica, aquilo que é a proteção de órgãos vitais, como o coração e os pulmões, obviamente que podemos... As coisas todas têm a sua importância. E quantos anos se demora a aprender anatomia na faculdade? Já que é professor dos alunos de medicina, dos médicos do nosso país, deixe-me perguntar. É assim, nós na nossa faculdade, nesta fase, porque houve uma remodelação, a anatomia é dada ao longo de várias unidades curriculares, durante o primeiro e o segundo ano da faculdade. Se nos reportarmos àquilo que é o estudo do esqueleto, sim, esse é dado no primeiro ano, é numa unidade curricular que se designa de morfofisiologia do aparelho locomotor, que é lecionada... Parece super interessante. Que é lecionada pela senhora professora Maria Dulce Madeira, que é também a coordenadora da unidade de anatomia da nossa faculdade. Mas diga-me uma coisa, quando os alunos chegam, os alunos vêm do secundário, não é? Quando lá chegam, já têm noção de muitas destas coisas, têm umas ideias assim muito vagas, porque pelo que sei, esta matéria já saiu do plano curricular. Quer dizer, vocês dão estas coisas agora no terceiro, quarto ano, não é? Pronto, terceiro, quarto ano. Ou significa que tiveram aulas extra agora para se prepararem para o programa. Mas, de facto, o comum dos mortais não sabe estas coisas. Chegam à faculdade assim a zeros. Por isso é que a cadeira de anatomia mete tanto medo. Não, e eu posso falar um pouquinho por aquilo que é a minha experiência, ainda que não tenha assim grande de muitos anos, mas noto que há, ao longo dos anos, com o passar dos anos, algumas questões que são, de facto, muito básicas, que posso assim dizer, como, por exemplo, as partes do membro superior ou parte do membro inferior, que tem o ombro, o braço, antebraço e mão, que as pessoas, se calhar, às vezes, quando chegam à faculdade, nesta altura, já não se lembram, ou que terão estudado ou não terão estudado. Mas já não se lembram. Estou a falar de coisas muito básicas que de facto não chegam. E se nós não falarmos do esqueleto, falarmos de outras coisas? Porque no primeiro ano, o primeiro impacto com a anatomia, com o corpo humano, há de ser grande, não é? Mesmo que a pessoa tenha muita vocação. Vocês mexem logo em cadáveres e coisas assim reais. Não andam assim aqui com estas brincadeiras. Não, nós não temos. Isto aqui é um modelo. Nós lá na Faculdade de Medicina não usamos modelos. É tudo real? É tudo material cadavérico. Tudo material cadavérico, fruto de e já agora, se me permite, acho que é uma ocasião importante para também falar da doação cadavérica e que as pessoas podem, de facto, doar o seu corpo para que possa, de facto, ser estudado nas faculdades de medicina. Agora falo pela Faculdade de Medicina. E é importante que o façam. E é importante que o façam, que conheçam, que podem aceder, por exemplo, à informação que está no nosso site da nossa unidade de anatomia. Eu, quando estiver às portas da morte, penso nisso. E conhecer aquilo que é este programa da doação cadavérica, que é, de facto, muito estamos relevante, a brincar, obviamente. E que depois, nós lá, obviamente, só estudamos com material cadavérico. Obviamente que o material é usado com o devido respeito, obviamente que merece. Mas mete respeito também aos alunos, que os alunos às vezes devem ficar, as primeiras aulas são assim. Tenho um ou outro aluno, mas é o primeiro, pode ser o primeiro impacto, porque depois não tem qualquer... Depois as pessoas têm que sentir, de facto, aquilo que é aquilo que é importante, o contacto que tem desde logo com o cadáver, o respeito para com o cadáver, e isso é logo um ensinamento que lhes fica para o resto da vida. Muito bem. Hoje isto não é um cadáver real, mas temos de ter algum respeitinho mesmo, que isto é uma estrutura um bocadinho complexa. Vamos passar então para os meninos. São os meninos, eu relembro, do Colégio Internato dos Carvalhos, têm os nomes, já agora vou dizer que os pais ficam todos contentes. É o Francisco Saraiva, digam lá vocês, vá. Francisco Saraiva, Ricardo Raposo, Gonçalo Barbosa, aqui atrás, Daniela Santos, Catarina Carvalho, Tiago Lima, João Duarte. E o João Duarte. Têm todos 12 anos. São de turmas diferentes, não é? E pronto, tem uma professora comum que depois vos esteve a preparar, depois no final já lhe mandamos um beijinho. Então vocês querem mostrar aquilo que vocês aprenderam? Podem vir, se calhar, 2 a 2, vão-se organizando. E começamos então aqui a perguntar. Como quiserem. Podem vir os 2, como quiserem. Ninguém vai morder. Isto é um boneco, ninguém morde, por isso está tudo bem. E o seu professor também já esteve aqui a criar alguma empatia com eles, por isso podemos ir falando. Sabem como se alimentam os ossos? Isto é uma estrutura viva? O que é que vocês sabem sobre isso?
Os ossos alimentam-se de cálcio e vitamina D. São estruturas vivas. Vão-se adaptando. Nós nascemos com quantos ossos e morremos com quantos ossos? Vejam lá. Nascemos com 300 e morremos com 206. É verdade, Sr. Professor? Sim, de facto, no adulto, depois, como está a dizer muito bem, no adulto, em regra, o nosso número é 206 ossos, embora possa haver ossos supranumerados ou acessórios, mas em regra são os 206 ossos que dizem muito bem. Muito bem. Estes 2 meninos passaram no teste. Agora venham outros 2 para vermos aqui, por exemplo, ou 2 ou 3, é igual. Podem ser 3. Ou seja, acho que não. Acho que estes meninos podiam completar o esqueleto. Sim. Podem, então claro, está aqui um professor para dar ordens. Ajudar, vamos lá. Então vamos lá. O que nos falta aqui, isto ainda é parte do membro inferior, que ossos é que temos aqui? Vamos lá. Então vamos lá, espera aí que temos de virar para a frente, Vamos, virar para ali, que é para não virar costas para a cama. Ricardo. Temos aqui o fémur, aqui vamos ter a rótula, Muito bem. esta zona. Aqui vamos ter a tíbia, perónio, depois temos os ossos do pé. O esqueleto do pé, muito bem. Que é formado por o tarso, o metatarso e depois as falanges. As falanges, Pronto, muito bem. eu só passei o microfone ao Ricardo, mas estavam todos a dizer em uníssono, sabem todos. Então podem lá montar. Podemos? Vamos lá. Eles já sabem parafusar e tudo, professor? Sabe. Vai-me ajudar ali deste lado, vai por ali daquele lado. E vai daquele lado, então, se faz favor. Eu coloco aqui, vai a parafusar aqui. Só não te vires de costas lá para casa, está bem? Isso, que é para nós começarmos a ver, exatamente. E o crânio? Sabem quantos ossos tem o crânio? Aquilo parece uma estrutura única. Vocês já passaram no teste. Deixem-me só perguntar aqui aos meninos se sabem quantos ossos tem o crânio. Parece uma estrutura única. Tem muitos ou poucos? Tem alguns, tem 22. 22? É? Tens a certeza, Daniela? Sim. Professor, tem 22 ossos o crânio? Se 22, se não contarmos com aquilo que são os ossículos do ouvido, que nós, em cada um do nosso ouvido, no ouvido médio, existem uma cadeia de ossículos, de cada um dos lados, que são 3 ossos, em que temos o martelo, a bigorna e o estribo, e então teríamos 28, mas sem contar esses são os 22. Pronto, 22, era o que nós estávamos a dizer. E o esqueleto é leve ou é pesado? É relativamente leve. A cada quilo de massa corporal temos 120 gramas de estrutura óssea. Muito bem. Isso significa que uma pessoa com 60 quilos tem quê? Tem entre 7 a 8 quilos. 7, 8 quilos de esqueleto. Confere, Sr. Professor, é verdade? Muito bem. Muito bem. Aqui é muito importante, de facto, nós sabermos estas coisas, que eu acho que os meus até ficam miúdos, adolescentes, desculpem, até ficam entusiasmados de voltar a estudar estas coisas. Não tem mal nenhum e saber não ocupa lugar. Não. Antes, pelo contrário. Eu acho que devem procurar conhecer cada vez mais. Muito bem. Ossos são importantes e depois entram os músculos. Porquê é que é tão importante combinar aqui os ossos e os músculos? Porque o esqueleto ajuda na locomoção das pessoas e os músculos são uma força para acontecer isso. Claro. E tudo junto, só quando há harmonia entre tudo e está tudo ali muito bem alimentado, é que as coisas funcionam, não é? Muito bem, agora se calhar podem vir aqui as meninas também. E que coisas é que vocês estudaram mais? Digam-me lá, que coisas é que vocês tiveram mais oportunidade de aprender estes dias? Os ossos que nós temos no crânio. Então queres dizer? Temos Podes apontar. Então, o frontal. Frontal, que é, não tem nada que enganar, é mesmo aqui à o da frente. frente. Temos o parietal. Parietal. É tal, estão juntos. Sim. Temos o occipital e Que é os atrás? temporais. Sim. Muito bem. Agora, se me perguntasse a mim desde o início, ainda vacilava. Atenção, este é o que falou apenas de alguns dos ossos, sim. Mas o professor pode complementar. Não, mas teve muito bem, certo? Depois temos outros, se quisermos, se calhar aqui a maxila ou aqui as maxilas, temos uma à direita e uma à esquerda, aqui a mandíbula, por exemplo, ou entre outros também. Muito bem. Qual é, assim, a zona do corpo que tem mais ossos? Serão as mãos e os pés, será? Sim. Também me parece. É verdade ou é falso? Não, o esqueleto, por exemplo, se falarmos daquilo que é o esqueleto da mão, temos, e falaram há um pouquinho muito bem do esqueleto do pé, nos casos do esqueleto da mão, temos os ossos do carpo. Quantos ossos tem o carpo? Espera. Quantos ossos tem o carpo? Peçam a ajuda do público, professora! São 8 ossos, está bem? Ossos que estão distribuídos em duas fileiras. Depois temos 5 metacarpianos, que numeramos a partir do polegar para o lado medial. Portanto, este é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E depois temos as falanges, que temos
3 falanges em cada um dos 4 dedos mais mediais. Essa eu sei que tive no 3º ano, mas lembro. E depois, mas no polegar só temos 2 falanges, está bem? Exatamente. Por isso é que temos no total 14 falanges nos 5 dedos. Muito bem. Ora, vocês também já podem vir para aqui para o pé dos vossos amigos. De facto, isto foi uma aula de anatomia. Claro que isto é muita informação para quem está lá em casa, mas de facto tínhamos que pôr aqui os meninos, os nossos adolescentes a brilhar, porque fizeram um trabalho, acho que estão de parabéns. Fizeram um trabalho de... Estudar é fundamental, tiveram a preparar. Tiveram, sim. E, portanto, é o segredo de tudo, é o estudo. É o livrinho, é o segredo de tudo. Pronto. E é importante manter este conhecimento, porquê? Mesmo que não vão... Aqui alguém quer ser médico? Gostavam. Pronto. Então temos médicos aqui. Acho que quanto mais não seja por uma questão de conhecimento, de saber, de por vezes ouvirmos, não fazermos muito má figura quando estamos a ouvir pessoas a falar de outros assuntos, nós pelo menos termos uma ideia, neste caso, por exemplo, do esqueleto do corpo humano, é sempre, acho que não ocupa lugar. Saber não ocupa lugar. Mas qual é assim a mensagem principal que nós podemos tirar, mesmo falando lá para casa para o público, qual é a mensagem principal que nós podemos tirar? É importante percebermos que o esqueleto está sempre a mudar. É importante termos informação do nosso lado ou a informação não muda nada? No caso do esqueleto, obviamente que acho que é importante porque se tivermos o conhecimento daquilo, como é formado, como é que os ossos se comportam ao longo daquilo que é a nossa vida, desde fases muito precoces do nosso desenvolvimento até que somos fases muito precoces são estas, que já se está a desenvolver, não é? Tal e qual, obviamente. Pronto, que é o bebê. Nos bebés, nós não temos esqueleto só quando chegamos cá fora. Nós que ele na barriga é mais móvel, não é? Sim. Os ossos, por exemplo, se tivesse... Diz lá, espera lá, que eu sei que eles estudaram, agora têm de brilhar. Diz lá porque é que é mais móvel o esqueleto do bebê que está na barriga? Porque é constituído por cartilagem. Por cartilagem, pronto. Muito bem. Porque muitos dos ossos, por exemplo, se estivéssemos a falar, por exemplo, no caso do húmero, um osso longo, por exemplo, depende do tipo de ossificação, mas muito sumariamente falando na cartilagem, desenvolve-se, por exemplo, primeiro um modelo de cartilagem do osso, onde depois se inicia a ossificação e vai ossificar, e daí falar na cartilagem. E este conhecimento dos ossos, e que há bocadinho falavam, por exemplo, no cálcio, por exemplo, que é só um exemplo. Cálcio e vitamina D, que falaram por exemplo, disso. Sim. Ou seja, se tivermos um conhecimento daquilo que é o nosso esqueleto, isso também nos permite, obviamente, depois tratar o nosso esqueleto naquilo que é o nosso dia-a-dia, de forma a que o possamos manter naquilo saudável. Que é, obviamente. Exatamente. É que as pessoas fazem sempre uma brincadeira que é, mas eu não quero morrer saudável. Não, há pessoas que dizem, eu não quero morrer saudável. Se nós soubermos tratar muito bem do nosso corpo, chegamos ao fim da vida cheios de saúde. Mas é sempre melhor do que morrer sem saúde. Não sei, acho que sim. Estou a brincar. Acho que é sempre melhor cuidar-nos da melhor maneira possível. E o conhecimento é, obviamente, uma forma muito importante para que depois possamos Muito bem. Sim, senhor. É o professor Pedro Pereira. Vocês também têm uma boa professora, que eu sei que lhe querem mandar um beijinho. Mandem lá. Como é que ela se chama? Que ela está ali atrás das câmaras a torcer por vocês. Como é que se chama? Isabel Pedrosa. Do Colégio Internato dos Carvalhos. Sim. Vocês andaram a preparar esta aula de anatomia para brilhar na televisão quanto tempo? Uma semana. 2? Sim. Uau! Então vocês aguentam, olha, então adeus, vocês ficam aqui a tomar conta do programa, entendam-se, dizem coisas lá para casa importantes que eu vou-me embora, vocês sabem fazer tudo sozinhos. Queria mandar um abraço manda. para uns colegas meus que eles pediram: Rafael Almeida, Bruno Maia, Patrícia Ribeiro, Rita Carvalho e Nuno Baptista. Pronto, sim senhor, eu vou-lhes passar o microfone porque eles agora tomam conta disto tudo. Obrigada, meninos, estão de parabéns. Agora, fora de brincadeiras, estão de parabéns. A professora também, que os preparou muito bem, e o professor também, obrigado. Que desconstruiu aqui um bocadinho, quer dizer, eu se fosse agora para a medicina já não ia com tanto medo. Não, acho que não é preciso só com o terror, que isto é muito complicado. Quem tiver vontade de aprender e de estudar não tem que ter medo. Muito bem, e obrigada também então à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que nos cedeu gentilmente um professor que de facto veio aqui sem me ter medo, falar destas coisas de forma muito tranquila. Obrigada. Muito obrigado. E obrigada, meninos. E um beijinho para vocês. E obrigada. Ora bem, nós a seguir vamos continuar a falar de saúde, obviamente. Vamos falar da maior articulação sinovial, que é o nosso joelho. Vamos falar das lesões mais comuns, formas de prevenção. Vamos falar dos desportistas. Se correr ou caminhar é assim tão bom para as nossas articulações. Vamos aprender tudo sobre esta área. Vamos continuar a aprender tudo. Se quiser participar e colocar perguntas ao nosso médico ortopedista, pode fazê-lo. 225-083-204. Depois do intervalo, na última parte, abrimos o programa também às chamadas. O tema é oculoplástica, é um nome complexo, deixa-me cá verificar. É oculoplástica, vem um médico oftalmologista falar do assunto, mas as perguntas podem ser sobre a oftalmologia de uma forma geral. Por isso, aproveite e participe. 225-083-204. Até já.